Bom dia a todos. Como o professor Luís disse, eu vou apresentar um estudo que foi um capítulo da minha tese, orientada pelo professor Luís, na Nova School of Economics, sobre o alargamento da escolaridade obrigatória e o seu efeito no percurso educativo dos alunos. É, portanto, um estudo sobre o aumento da escolaridade obrigatória, que é uma política que historicamente foi utilizada e é utilizada para lidar com um problema fulcral em educação, que é o abandono escolar precoce e os seus grandes efeitos negativos, tanto nos indivíduos como na sociedade. Podemos definir o fenómeno de abandono escolar precoce como a saída do ensino antes da conclusão do ensino secundário. E é interessante que esta política de aumento da escolaridade obrigatória ainda existe alguma incerteza quanto à sua efetividade na redução do abandono escolar precoce. Temos essencialmente duas hipóteses. Uma delas é que realmente aumenta a probabilidade de conclusão do ensino secundário, como foi encontrado por um estudo na Holanda, e a outra hipótese é de que faz com que os alunos fiquem mais tempo na escola sem que aumente a sua probabilidade de conclusão do ensino secundário. O consenso na literatura é de que, quando são encontrados efeitos, estes efeitos são principalmente encontrados para alunos de backgrounds menos favorecidos, alunos cujos pais têm uma educação mais baixa ou alunos que tiveram um aproveitamento escolar mais baixo antes da aplicação desta política. Neste estudo foco-me então na política portuguesa, de que em 2009 aumentou a escolaridade obrigatória de 15 para 18 anos, ou até à conclusão do 12º ano, o último ano do ensino secundário em Portugal, e a pergunta de investigação é como é que esta política aumentou ou mudou os percursos educativos dos alunos. Eu foco-me em dois resultados. Um deles é então esta conclusão, a probabilidade de conclusão do ensino secundário, e o outro resultado é o que eu chamo de cumprimento da escolaridade obrigatória, que significa basicamente um aluno permanecer na escola até aos 18 anos ou concluir o secundário, ou seja, o que a nova política de escolaridade obrigatória exige aos alunos. Este seja um contexto único, ou seja, o contexto português, para estudar este tipo de políticas, por várias razões. Uma delas é de que Portugal tinha uma das taxas de abandono escolar precoce mais altas na Europa, como podemos ver no gráfico abaixo. Houve uma grande convergência, ou seja, vimos outra convergência na apresentação do professor Luís em termos de resultados no PISA, mas também tivemos esta convergência em termos de taxas de abandono escolar precoce. Só que a verdade é que, apesar deste grande decréscimo nesta taxa, ou seja, um resultado positivo, mesmo antes da aplicação da política em 2009, Portugal já vinha com uma tendência de decréscimo nesta taxa de abandono escolar. Por isso, é importante perceber que impacto causal teve a política nesta taxa. É também uma política recente, ou seja, apesar de ter sido aplicada em 2009, este é um tipo de política que precisa de bastante tempo para ser analisada e para observarmos os seus resultados, e posso dizer também que não é uma política comum, ou seja, Portugal continua a ser uma minoria nos países da Europa ou da OCDE que têm uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Finalmente, os dados portugueses permitem uma avaliação muito detalhada dos efeitos desta política e perceber que tipo de alunos é que foram afetados por esta política. A aplicação da lei, como muitos de vós podem se lembrar, foi definida pelo ano de matrícula dos alunos no ano académico 2009-2010. Ou seja, o que o Governo decidiu foi de que alunos inscritos em 2009-2010 no 7º ano de escolaridade ou anos anteriores estariam sujeitos à nova escolaridade obrigatória, enquanto que alunos já inscritos no 8º ano ou anos superiores manter-se-iam sob a antiga escolaridade obrigatória de 15 anos. Dada esta aplicação da lei, eu respondo a esta pergunta de duas formas. Uma delas é o que nós podemos chamar em inglês de event study, ou estudo de evento, em que basicamente podemos considerar os cohorts, os grupos de alunos inscritos no 7º ano em diferentes anos, e podemos claramente distinguir aqueles que em amarelo estavam expostos à antiga escolaridade obrigatória e a verde os que passaram a estar expostos à nova escolaridade obrigatória. Podemos contrastar estes cohortes do 7º ano
com coortes do nono ano que só passaram a estar expostos à escolaridade obrigatória a partir do ano académico 2011-2012. Fazendo esta comparação, nesta metodologia de estudo de evento, o objetivo principal é identificar os alunos que parecem ter sido afetados pela escolaridade obrigatória, ou seja, os que mudaram o seu percurso educativo e permaneceram por um tempo maior na escola. E em linha com os resultados da literatura, eu encontro que estes alunos são principalmente alunos de estatutos socioeconómicos mais baixos e com um aproveitamento escolar mais baixo. Porém, a metodologia principal deste meu estudo é baseada numa metodologia chamada diferenças nas diferenças, que passo a explicar, e o que acontece é que eu posso, ou podemos usar a retenção no sétimo ano, no ano académico anterior à política ter sido aplicada, ou seja, em 2008, 2009, como variação quase experimental na exposição à nova escolaridade obrigatória. Passo então a explicar. O que aconteceu é que, se olharmos para o ano anterior à política ter sido aplicada, no sétimo ano, os alunos que passaram de ano, foram promovidos, como seria de esperar, para o oitavo ano, mantiveram-se sob a antiga escolaridade obrigatória. Mas se olharmos para a seta de baixo, os alunos que não tiveram aproveitamento foram retidos e tiveram de repetir o sétimo ano no ano seguinte, terão se inscrito no sétimo ano em 2009, 2010, e, segundo a definição da lei, foram expostos à escolaridade obrigatória. Por isso, a retenção, de certa forma, causou uma variação não esperada na exposição à escolaridade obrigatória. Existe aqui um ponto focal, que é os alunos retidos e os alunos com aproveitamento serão muito diferentes em termos de características observáveis, mas também características não observáveis. E o que eu faço para lidar com este aspecto é de que uso coortes antigos, anteriores à escolaridade obrigatória, nesta metodologia de diferenças nas diferenças, para isolar o efeito da retenção nos resultados do efeito da política. E, para além disso, como os alunos retidos e os alunos com aproveitamento são muito diferentes, podem ser muito diferentes ao longo dos anos, eu comparo alunos apenas na margem da retenção. Os resultados, de forma geral, são de que o aumento da escolaridade obrigatória levou a um maior tempo de escolaridade, ou seja, o efeito local, eu digo local porque é baseado nestes alunos na margem da retenção, é de que a escolaridade obrigatória aumentou em 2,8 pontos percentuais a probabilidade de um aluno ficar na escola até aos 18 anos, mas em média não encontro efeitos na probabilidade de conclusão de secundário. Porém, há aqui algumas nuances, porque estes efeitos são provenientes de alunos com baixo aproveitamento escolar, ainda com aproveitamento escolar ainda mais baixo, e para alguns subgrupos de alunos com baixo aproveitamento escolar, eu encontro sim, então, um aumento da probabilidade de graduação, da conclusão do ensino secundário, nomeadamente para rapazes com baixo aproveitamento escolar e também para alunos com baixo aproveitamento escolar que se inscreveram no ensino secundário. É importante referir aqui alguns resultados da literatura sobre a escolaridade obrigatória, que é uma literatura muito extensa e que discute os efeitos pecuniários e não pecuniários da escolaridade obrigatória. Um deles é nos salários. Alguns estudos encontram efeitos positivos de um aumento da escolaridade obrigatória, alguns encontram efeitos nulos, mas existem também estes efeitos não pecuniários muito interessantes, como, por exemplo, uma redução no crime, uma redução em episódios de gravidez na adolescência e alguns efeitos positivos em termos de resultados de saúde. E é importante referir que estes efeitos são provenientes do aumento do tempo de escolaridade e não necessariamente da conclusão. Ou seja, mesmo que exista um aumento da escolaridade sem um aumento na probabilidade de graduação, da conclusão, podem haver estes efeitos. Vou passar a dar alguns detalhes sobre os dados que eu uso. Estes são dados administrativos do Ministério da Educação e da DGEC, que cobrem a população de alunos em escolas públicas, mas também privadas, desde 2006 até 2018, e tem informação muito detalhada sobre o percurso educativo dos alunos, mas também sobre o seu estatuto socioeconómico e sobre o seu desempenho escolar. Também sei se um aluno foi retido, ou seja, sei o seu desempenho, temos informação sobre o seu desempenho escolar e, como muitos de vós sabem, nesta altura, em 2008, 2009, a retenção em Portugal era um fenómeno bastante comum. A taxa de retenção no sétimo ano era à volta dos 15% e cerca de 30% dos alunos estavam acima da idade de referência do sétimo ano.
a idade de referência no 7º ano são de 13 anos, no final do ano académico, 30% dos alunos estavam acima desta idade de referência, que é uma proxy, um sinal de que estes alunos já tinham sido retidos em anos anteriores. Novamente, só relembrando o que nós chamamos em economia estratégia de identificação, a forma como eu identifico os efeitos desta política, eu baseio-me no facto de que a retenção causou este choque exógeno não esperado na exposição à escolaridade obrigatória, e os alunos que passaram de ano no ano anterior à aplicação da política mantiveram sob a antiga escolaridade obrigatória, enquanto que aqueles que foram retidos, chumbaram de ano, tiveram de repetir o 7º ano, pela definição da lei, foram expostos à nova escolaridade obrigatória. Para isolar este efeito da retenção ou aproveitamento nos resultados e percursos dos alunos do efeito da política, que é o que nós queremos estudar, eu uso estes cohortes antigos para isolar este efeito nesta metodologia de diferenças nas diferenças. E foco-me, como disse, nos alunos na margem da retenção para ter um grupo bastante homogéneo nesta comparação. Este diagrama que eu passarei a explicar melhor num slide ilustra novamente a minha estratégia de identificação. Eu foco-me nos alunos na margem da retenção, que já são alunos com baixo aproveitamento escolar, alunos no seu primeiro 7º ano, na sua primeira inscrição no 7º ano, e aqui a suposição, a hipótese que permite uma identificação não enviesada dos resultados é de que o efeito da retenção versus aproveitamento, promoção, nos resultados e percurso educativo dos alunos manteve-se constante. É isto que permite a identificação dos resultados. Tentando não entrar em muitos detalhes técnicos e econométricos, esta metodologia que eu uso chama-se uma metodologia de diferenças nas diferenças, 2x2. Isto significa que eu tenho dois grupos, os alunos retidos e os alunos promovidos, e dois períodos temporais. Por isso, sigo um modelo de regressão em que y representa um resultado educativo de um aluno, será, portanto, a conclusão do ensino secundário ou o cumprimento da escolaridade obrigatória, e é regredido numa variável de grupo, retenção versus promoção, outra variável que indica o período da política versus período anterior à política, e uma interação que mede, então, o efeito da política, o efeito causal segundo as exposições que disse anteriormente. Há duas formas de testar a validade desta metodologia. Uma delas é olhar para o que nós chamamos de pré-tendências, tendências prévias à política, em que repito a mesma metodologia, mas para alunos para os quais a retenção ou promoção não levou a exposições diferentes. E espero um efeito nulo. Posso fazer o mesmo para as pós-tendências, no que chama aqui um falsification test, um teste de falsificação, e aqui a ideia é de que, posteriormente à política, a retenção ou a promoção não levou a diferentes posições e por isso deveria esperar um efeito nulo deste parâmetro gama. Eu tenho falado aqui um pouco na margem da retenção, no sentido em que os resultados são específicos a esta margem de retenção, e queria explicar um pouco melhor o que quer dizer com isto. A retenção em Portugal, nesta altura, era considerada quando um aluno tinha pelo menos 3 negativas das 10 disciplinas tomadas no 7º ano, só que o que podemos ver com este gráfico é que os alunos com 3 negativas raramente eram retidos. É a partir das 4 negativas em que 72% dos alunos são retidos, e a partir das 5 negativas quase todos os alunos chumbam de ano. Eu defino esta margem da retenção como os alunos em que tinham entre 3 e 5 negativas, que é um grupo bastante homogéneo, e apesar de pequenas diferenças, mesmo na margem da retenção, entre alunos retidos e promovidos em termos de características observáveis, o que é importante para a minha metodologia é que estes alunos retidos são comparáveis ao longo dos anos, e o mesmo acontece para os alunos com aproveitamento escolar. Também é interessante que esta probabilidade de retenção, que eu referi de 15%, mantém-se bastante constante ao longo dos anos, e este gráfico, a probabilidade de retenção baseada no número de negativas, também se mantém bastante constante. O que mostra que não parece ter existido um comportamento estratégico dos professores no sentido de tentar reter ou não alguns alunos para influenciar a sua exposição à política. Passando então aos resultados,
Como disse, vou-me focar em 2 resultados, um deles o cumprimento com a escolaridade obrigatória, ou seja, permanecer na escola até aos 18 anos ou concluir o secundário, que mede um pouco o tempo de escolaridade, e o segundo é, então, a conclusão no ensino secundário. Eu apresento 4 gráficos ao mesmo tempo, mas focando nos gráficos de cima. O que os gráficos de cima mostram-nos é, basicamente, as médias de cumprimento, do resultado de cumprimento da escolaridade obrigatória à esquerda e de conclusão do ensino secundário à direita, para os alunos promovidos a azul e para os alunos retidos a vermelho. O que podemos ver é que existe uma evolução bastante paralela destas médias, destas taxas para os alunos retidos e para os alunos promovidos, mas de 7,8 para 8,9, quando houve esta exposição para os alunos retidos, há um salto maior para a variável para o resultado de cumprimento da escolaridade obrigatória. Isto traduz num efeito positivo no painel C abaixo, em que parece haver um resultado positivo no cumprimento da escolaridade obrigatória, ou seja, na permanência na escola, no aumento do tempo de escolaridade, mas o mesmo não acontece para o resultado de conclusão do ensino secundário à direita, em que existe um efeito nulo em média. O resultado até agora, portanto, parece ser de que a escolaridade obrigatória fez com que estes alunos na margem da retenção permanecessem na escola por um tempo maior, mas sem aumentar significativamente a sua probabilidade de conclusão. E o que eu faço em seguida é explorar alguma heterogeneidade nesta margem da retenção para perceber se alguns alunos tiveram resultados mais positivos por causa desta política. E realmente o que eu encontro é que, dividindo o grupo de alunos entre alunos acima da idade da referência, do 7º ano, ou seja, que provavelmente foram retidos em anos anteriores, e alunos na idade de referência, que não tinham experienciado retenções anteriormente, eu vejo que os resultados são provenientes de alunos acima da idade da referência, ou seja, com um aproveitamento escolar ainda mais baixo. E para estes, o efeito no cumprimento da escolaridade obrigatória, no tempo de escolaridade, é maior, é de 5 pontos percentuais, enquanto que este efeito é nulo para os alunos na idade da referência. E para o resultado de conclusão no ensino secundário, eu estimo que houve um aumento na probabilidade de conclusão para os alunos acima da idade de referência de 3 pontos percentuais, só que este efeito não é estatisticamente significativo. Explorando então uma maior heterogeneidade neste grupo de alunos acima da idade da referência, ou seja, com um aproveitamento escolar mais baixo, e vendo se alguns subgrupos destes alunos tiveram um efeito positivo por causa da escolaridade obrigatória, eu encontro que rapazes com baixo aproveitamento escolar e alunos com baixo aproveitamento escolar que se inscreveram no secundário aumentaram a sua probabilidade de conclusão do ensino secundário por cerca de 5 a 6 pontos percentuais. Finalmente, para testar de outra forma a metodologia, as posições da minha estratégia de identificação, eu repito esta análise, mas com coortes do 8º ano, para os quais a retenção ou a promoção não levou a uma exposição diferente da política. E aqui o que eu esperaria é de que estes resultados, os efeitos de tratamento, fossem nulos, e é isto que se pode ver nos painéis abaixo, nos painéis C e D, em que não existe nenhum efeito de tratamento, porque isto é um teste, como nós chamamos, um teste de placebo. Não esperaríamos efeitos da política, porque realmente não aconteceu nada. Concluindo então os resultados deste estudo, eu diria que a conclusão principal é de que os efeitos de uma política de aumento de escolaridade obrigatória são muito heterogéneos. Eu não mostrei aqui os resultados, mas para alunos de estatutos socioeconómicos mais altos ou alunos com alto aproveitamento escolar, nada muda, ou seja, a sua permanência na escola, a sua probabilidade de conclusão mantém-se constante ao longo do tempo, mas à medida que olhamos para alunos de backgrounds mais desfavorecidos, com baixo aproveitamento escolar, estatutos socioeconómicos mais baixos, parece haver então uma mudança nos seus trajetos académicos. Estes alunos parecem permanecer um maior tempo na escola e alguns subgrupos de alunos com baixo aproveitamento escolar parecem ter aumentado as suas probabilidades de conclusão.
Para concluir, eu queria só pegar numa questão que é porque é que não parece ter havido um efeito inequívoco no aumento da probabilidade de conclusão, seguido do aumento desta política. E há aqui alguns pontos que eu não mostrei em termos de gráficos, mas posso passar a dizer, que é esta política também levou a um aumento de probabilidade de cerca de 5 pontos percentuais de permanecer na escola por pelo menos 5 anos mais. Isto seria 5 anos mais, a partir do 7º ano, seria suficiente para chegar ao 12º ano e concluir. E aqui a minha hipótese é de que as retenções subsequentes à aplicação da política, ao 7º ano, provavelmente têm um papel fulcral, ou seja, esses alunos com baixo aproveitamento escolar provavelmente foram retidos, muitos deles foram retidos no futuro, não chegaram ao 12º ano antes dos 18 anos e provavelmente desistiram da escola antes de terem a oportunidade de concluir o secundário. Existe também um aumento da probabilidade da conclusão do ensino do 3º ciclo e da inscrição no ensino secundário. Ou seja, esta política parece ter levado também a uma maior escolaridade em níveis mais baixos para os quais foi desenhada. E também, voltando a um ponto anterior, é de que parecem haver bastantes efeitos não pecuniários do aumento da escolaridade, como a redução do crime, resultados positivos na saúde, que podem ter existido mesmo sem um aumento inequívoco nas probabilidades de conclusão. Aqui uma limitação do estudo é que só é possível estimar os efeitos para o primeiro cohorte afetado e os efeitos podem ter sido maiores ao longo do tempo, à medida que as escolas ficaram melhor preparadas para lidar com estes cohortes novos de alunos que anteriormente não se teriam inscrito na escola. Concluo assim. Obrigado.